sistema capitalista, ele naturalmente concentra a riqueza. O que eu, particularmente, não vejo problema nenhum. Concentrar a riqueza faz parte do capitalismo, a gente vive no capitalismo, está tudo certo. No mundo inteiro, o sistema capitalista concentra a riqueza. Só que no mundo, nos países mais prósperos, existe uma coisa chamada sistema tributário, que é para aliviar um pouco a concentração de renda que o sistema capitalista produz. Então, é um pouco de redistribuição de renda que o sistema tributário faz, para você proporcionalmente cobrar mais de quem está ganhando mais, para cobrar menos de quem ganha menos, portanto, uma forma de redistribuição de renda. É o sistema chamado progressivo de tributação. Se pegar os países da OCDE, todos os países da OCDE têm um sistema progressivo, que é natural. O Brasil tem o sistema atual, antes de falar na reforma, o sistema atual é o sistema dito regressivo. O que significa sistema regressivo? Significa que quanto mais você vai ganhando, menos impostos você paga. Portanto, o sistema tributário brasileiro, além de não gerar redistribuição de renda, ele gera um aumento da concentração de renda, porque ele beneficia sobretudo os mais ricos. Por que isso acontece? Porque o imposto é brutalmente concentrado sobre o consumo, de uma forma que, assim, escandalosa. Se você pega os Estados Unidos, de tudo que os Estados Unidos arrecadam, cerca de 20% são impostos sobre o consumo. No caso do Brasil, 80% é sobre o consumo. E qual que é o problema do imposto sobre o consumo? É que penaliza o mais pobre. Porque quem ganha R$1.000, quem ganha 2.000, quem ganha 3.000, gasta todo o seu salário em produtos e serviços, no supermercado, na mercearia, no posto de gasolina, no plano de assinatura aí do celular. Então vai todo o salário embora nisso. Sim. Com imposto altíssimo. Agora, conforme você vai enriquecendo, o seu consumo não cresce proporcionalmente. Conforme você vai enriquecendo, você pode até jantar num lugar melhor, pode até ter um travesseiro melhor, mas você não dorme em 2 camas, você não janta 2 vezes. Então, o consumo para de crescer. Só que você começa a estocar renda. Você começa a estocar patrimônio. Você começa, então, a investir. E aí vem os fundos fechados, que você não paga imposto. Aí vem as offshores, que você manda o dinheiro, que tem vantagem tributária. E isso vai fazendo, então, que você vai enriquecendo, pagando menos imposto, proporcionalmente, do que quem só tem aquela renda de 2, 3 mil reais. Eu acho que é absolutamente impossível um país dar certo com esse tipo de mentalidade. País que dá certo é país que sabe distribuir renda para ter uma classe média forte. Para o país não ser aquele país de meia dúzia de privilegiados, uma classe alta muito rica e um monte de gente na base da pirâmide sem poder de consumo. Então, eu acho que, sobretudo, um empresário consciente, ele deve lutar para ter distribuição de renda, se não por ideologia, que tenha, pelo menos por inteligência, pelo próprio negócio. Porque se você tem uma classe média pujante, se você tem as pessoas com mais capacidade de gastar, você vai conseguir ter redes de varejo, redes de prestação de serviço, indústrias muito mais fortes no país. Não existe varejo forte numa sociedade fraca. Varejos fortes acontecem em sociedades fortes. Então, é por isso que eu disse isso. Infelizmente, isso gera polêmicas. Eu gostaria mais que gerasse reflexões, mas ao invés de gerar reflexão, gera rótulos desnecessários. Isso, para mim, não é coisa de esquerda, isso não é coisa de direita, isso é coisa de quem está pensando no Brasil de uma maneira sensata, no sentido de que um país forte se faz com uma sociedade forte. País forte com meia dúzia de ricos, eu não conheço. Que bom ouvir isso, ainda mais saindo da boca de um empreendedor, que às vezes é difícil mudar um pouco a mentalidade aqui no Brasil, mas aos poucos, quem sabe, né, ouvindo, gerando reflexões, as pessoas, empreendedores, principalmente empresários, consigam realmente entender o todo, né, nesse contexto brasileiro. Nossa, eu fiquei pensando em tudo que você estava falando mesmo aqui. E você já deve ter viajado para vários outros países e conhecido esses contextos, né, na realidade econômica e reforma tributária. O que você viu dentro desses países também que você acha que a gente poderia agregar aqui para o Brasil? Já que a gente tocou nesse assunto, eu acabei pensando um pouco sobre essa questão. Não sei quais países você já visitou, porque você deve citar muito. Perdão, até faltou. Eu falei um pouco sobre o modelo atual do sistema tributário, mas eu não falei sobre a reforma tributária, que foi aprovada pela Câmara, que agora está em discussão no Senado. E, assim, eu acho lamentável a reforma tributária aprovada e que está sendo discutida por uma coisa muito simples. Ela não toca na essência do que eu acabei de dizer.
Sim. Ela simplesmente ela ignora essa questão do imposto excessivo sobre o consumo, do massacre que se faz ao mais pobre. Eu não acho que ela vai resolver em nada a concentração de renda da forma como está concebida. Então, o que para mim seria uma reforma tributária realmente que colocaria o país em outro patamar? Pensa no modelo ideal, aprende com outros países que deram muito certo, e isso não dá para virar chave, isso nunca vai ser do dia para a noite, mas não tem problema, faz isso para valer daqui 20 anos, daqui 25 anos, e vê como é que a gente está hoje, vê como é que seria o ideal daqui 25 anos, e cria um programa de aproximação nesses 25 anos, que aí dá para fazer. O que não dá é do dia para noite esquece. Do dia para noite é impossível você tirar todos os impostos sobre o consumo. Não existe nem renda para você tributar aqui para compensar isso. Uma coisa importante, que é um grande equívoco, e às vezes tem empresários, especialmente, que confundem a minha mensagem, eu jamais defendo, que é uma bobagem isso, achar assim, você resolve isso acabando com os ricos. Não, se acabar com os ricos, vai ficar todo mundo pobre. Não é isso. É uma grande bobagem imaginando que se você pegar a fortuna dos ricos e distribuir, resolve alguma coisa. Não resolve nada. Não é? Ninguém está dizendo isso. O capitalismo funciona. Na verdade, a gente quer que tenha mais ricos, a gente quer que tenha mais pessoas com condições de consumir, mais pessoas com condição de viver bem. Só que, para isso, você precisa ter sistemas inteligentes, como existe em outras partes do mundo. Só para dar um exemplo simples, tributação de dividendos. Só Brasil e Letônia não tributam dividendos. Aí, quando, seja qual for o governo, toca no assunto de tributar dividendos, começa a ser um escândalo. Como assim tributar dividendos? Evidente que tem que tributar dividendos, mas tem que diminuir o imposto de renda da pessoa jurídica. Porque, qual é a questão? Não é que o Brasil tributa menos que os outros lugares, é que o Brasil tributa tudo junto. Ele deixa de tributar o dividendo e cobra um imposto de renda altíssimo, de 34% para as empresas. No resto do mundo, se cobra 15% para as empresas, 20% no máximo, e mais 15 ou 20% de dividendo. Por que o resto do mundo faz de um jeito e o Brasil faz de outro? Brasil e Letônia fazem de outro jeito. Por quê? Será que o Brasil e Letônia estão certos e o resto do mundo está errado? É evidente que não. Existe uma razão para você não juntar isso. Quando você separa, você está tratando o dinheiro que é reinvestido, ou seja, quem abre uma nova indústria, quem abre uma nova loja, quem gera empregos, vai pagar menos imposto do que quando a empresa tem lucro e distribui para o sócio. Pô, se a empresa tem lucro e distribui para o sócio, não tem problema nenhum, mas que o sócio paga o imposto desse lucro. Sim. Agora, o que não tem cabimento é fazer para a empresa hoje, na prática, no Brasil, se sobra de qualquer empresa 100 milhões no final do ano, se ela vai pegar os 100 milhões e abrir uma nova indústria ou abrir mais 100 lojas, ou se ela vai pegar esse dinheiro e distribuir para seus acionistas, o tratamento tributário é igual. Não tem nenhum incentivo para a empresa falar, pô, eu vou reinvestir, porque o imposto vai ser menor se eu reinvestir, eu não vou distribuir para o sócio, não. Então, assim, isso não gera emprego, isso não gera desenvolvimento. Então, sabe, são coisas assim que a gente deveria refletir melhor, não sair criticando gratuitamente a tributação de dividendos, mas, evidentemente, sempre fazendo de um jeito coerente, porque o que seria um absurdo seria simplesmente ter a tributação sobre dividendos e esquecer que lá em 1995, não me falha a memória, foi juntada a tributação de dividendos com o imposto de renda no imposto só na empresa. Agora, para mim, precisa separar de novo como era antes.